Fiz o tratamento de canal e o dente continua doendo. O que deu de errado? Ou é normal o dente doer depois que a gente faz o canal? Ou por quantos dias que esse dente pode doer que eu posso falar isso daqui é normal? Ou a partir de quantos dias que eu devo me preocupar? Muito bem, vamos falar primeiro do que é o normal. Normal entre aspas, que na verdade vamos trazer de uma forma aí o que é o esperado depois de um tratamento de canal. A gente pode falar, beleza, aqui praticamente todo mundo se encaixa. E o que acontece? Durante o tratamento de canal a gente realiza uma série de procedimentos, né, de preparo químico, mecânico, e esses procedimentos, querendo ou não, eles causam em algum grau uma reação inflamatória transitória apical. Maravilha. O que acontece em função disso? Essa reação inflamatória, ou seja, um dano tecidual, ele vai ali depois de 48, 72 horas, ele chega no pico dele e depois ele começa a diminuir. O que a gente espera então de reflexo clínico disso? Que esse paciente tem um incômodo, lógico, maior ou menor grau, vai depender daí de uma outra série de fatores que a gente pode trazer aqui em algum outro momento, né, como presença de dor pré-operatória, anatomia do dente, a própria técnica de preparo usada, enfim. Mas o que acontece então? Eu sabendo que esse paciente aí vai ter dor o quê? 2, 3 dias, em função desse processo inflamatório, eu já atuo ali com uma analgesia preemptiva, dexametasona, e eu devo, na verdade, orientar esse paciente a fazer uso de uma medicação analgésica pós-operatória que costuma resolver muito bem essa dor. Então isso é o esperado, isso é o que a gente fala assim, pô, fez o tratamento de canal, esperado é isso. E se a gente não fala isso pro paciente, o que acontece? O paciente é leigo, ele não tem obrigação de saber. Se ele não tem obrigação de saber, passou anestesia, se você não falou nada disso pra ele, ele vai chegar em casa e falar, meu Deus do céu, tô com uma dor horrorosa. Né? Poxa, fiz tratamento de canal e tô com uma dor horrorosa. Então, peraí que a conta não tá fechando. Passou anestesia e parece que eu tô pior. Então, quando a gente medica o paciente, comunica isso daí para ele e fala dessa expectativa de 2, 3 dias e depois desses 2, 3 dias, aquele processo inflamatório ele vai reduzindo. Então, gradativamente, essa dor ela vai melhorando, certo? Isso, vamos chamar aqui do normal, do esperado. Agora, pode ser que a coisa aconteça um pouco diferente. Esse pico do processo inflamatório, em vez dele ficar ali no 2, 3 dias, o negócio se estende. Fala, opa, esse pico aí tá indo para 4, 5 dias, né? Ou aqui tem alguma coisa de diferente, não que necessariamente é algum problema, o tratamento foi feito errado, nada disso, mas pode ter, né, algum outro fator, desde algum outro dente participando ali daquele quadro, às vezes tem algum outro dente ali, um dente vizinho, um dente antagonista, que está participando também daquela dor e depois você vai fazer um diagnóstico, mas se for o caso do próprio dente estar passando por isso, pode se tratar de vamos começar do simples, de um contato prematuro. Poxa, no que você fez ali o selamento com resina no final, aquele dente ficou um pouco alto, e aí depois, né, o contato prematuro, esse dente mais alto que os outros, esse dente que já estava num processo inflamatório transitório fica tomando martelada, mais do que os outros, e acaba desenvolvendo esse quadro por uns dias a mais, e essa dor aí mais chata, mais intensa. Nesse caso, e às vezes você até pode perguntar ao paciente, você está sentindo esse dente um pouquinho mais alto? Às vezes ele mesmo vai falar para você, putz, eu não posso tocar aqui que eu já sinto logo bater esse dente. Maravilha, você pode chamar o paciente, fazer um alívio oclusal, passar uma medicação para controle de dor, obviamente, ou estender a medicação que você passou, né, uma medicação analgésica, até mesmo lançar a mão aí de 1 ou 2 dias de anti-inflamatório para conseguir enxugar melhor esse quadro, trazer um conforto para o paciente e seguir acompanhando e costuma resolver muito bem. Agora, se isso daí ele se estende, às vezes por semanas, você fala, putz, não é aquela dor super aguda, mas você fala assim, caramba, é aquela dor que faz 2, 3, 4 semanas que seu paciente já fez, ele já passou pelo tratamento de canal com você, e ele fala, nossa, doutora, eu não posso morder em cima desse dente que tá horrível. E aí você começa a analisar um pouco melhor essa dor, você vê, às vezes é até a própria dor que levou esse paciente até você. Tá? Por isso que é muito importante a gente caracterizar e medir da melhor forma possível, lógico, é algo um pouco subjetivo para ser medido, mas trazer uma concretude para essa dor no pré-operatório, ok? Para você anotar tudo isso na ficha, como que essa dor acontecia, para até poder comparar depois de 2, 3 semanas. Por quê? Pode ser que seja ainda uma dor residual, ali um incômodozinho, mas que está melhorando. Você fala, poxa, ele não é tão incômodo como era antes e nem tão frequente como era antes. Ou não, o paciente fala, pô, tá do mesmo jeito que era antes. Não mudou nada. E de novo, né, gente, se não é
um diagnóstico aí de outro dente participando do quadro, pode ser tratada aí até de alguma parafunção que esse paciente tem, um apertamento, um bruxismo. Esse dente realmente ele pode estar até mesmo com uma trinca que não necessariamente é fácil de ser diagnosticada nesse momento, mas que pode estar levando a essa persistência maior. Então, né, nesse momento aqui, é hora de olhar, se não foi olhado até agora, é hora de olhar um pouco para o equilíbrio oclusal desse paciente. Tá? Ele faz apertamento, ele faz bruxismo, como é que está o contato nesse dente, como é que está esse equilíbrio geral, às vezes trazer ali um colega que trabalha um pouco, que tem uma expertise maior nessa área, trazer esse colega para a conversa, né, para poder analisar um pouco melhor e lógico, né, na dúvida, até a possibilidade de uma trinca, para um auxílio de diagnóstico, se esse paciente não tem uma tomografia, solicitar uma tomografia, certo? Muito bem. Agora, se essa dor, ela acontece, às vezes até o dente melhora por um tempo, e depois ela retorna ali, depois de alguns poucos meses. Opa, aqui, se eu não tenho mais nada participando, a dor vem desse dente mesmo, ela pode ser o quê? Claro, a gente pode ainda deixar na mesa de uma certa forma esse diagnóstico de trinca, essa hipótese da trinca, né? Ao mesmo tempo em que a gente coloca na mesa uma hipótese de alguma anatomia que não foi abordada durante aquele primeiro tratamento. E que se esse paciente aí não tem eventualmente uma tomografia lá do planejamento inicial, do tratamento inicial, agora é o momento, é o segundo melhor momento para se fazer a tomografia e aí sim, né, chegar ali se realmente existe alguma falha, alguma coisa técnica daquele tratamento que pode ser revisitada, que precisa ser revisitada, né, ou refeita. É a hora da gente pegar, botar a bola no chão e trabalhar aquilo simplesmente, né, do que ficar às vezes ignorando também um relato, uma queixa que o paciente traz, fala, poxa, eu fiz e aí, tá doendo, né? Vamos procurar, vamos pesquisar. E isso, então, costuma aparecer depois de alguns meses ou até depois disso, né? O que pode ser aí uma dor mais tardia, vamos chamar dessa forma, ok? E talvez uma quinta situação, que essa aí também ela foge aí do padrão e ela acontece de forma imediata, que é o flare-up. O flare-up é aquela agudização extrema pós-operatória e ela costuma acontecer aí meio quase que de imediato, passou anestesia, você fez a analgesia preemptiva do seu paciente, usou dexametasona pré, planejou tudo, deu dipirona ali, analgesia preventiva já imediato no seu consultório, o paciente antes de sair já estava então até com a dipirona tomada, só que ele chega em casa, passa aquela anestesia, vai chegando no fim do dia, fala assim, nossa, o negócio tá pegado, eu não consigo, não tá passando a minha dor, nem com a medicação aí que você me deu, nem com analgésico, nem com outro analgésico que você já tinha em casa, já tomei, às vezes o paciente relata isso mesmo, ele começa a automedicação. Eu tinha um outro anti-inflamatório, tomei tal coisa e não passa por nada. Aí você pode estar realmente diante de um flare-up. Falando flare-up, a gente pode fazer aqui uma aula completa a respeito do que é o flare-up, né, ou como que o negócio acontece, mas é uma agudização, às vezes extruiu debris além da conta durante o preparo, e cada organismo responde de um jeito, cada conteúdo microbiano, né, dentro ali do canal desse paciente, a gente não tem como precisar o que existe ali, ele tem uma patogenicidade peculiar, então são muitas variáveis, algumas que a gente controla, algumas que a gente não controla e que podem levar esse quadro realmente agudo de uma dor de difícil controle. Eu vou falar, é a hora que a gente pega, lógico, chama o paciente, faz um super alívio oclusal de imediato, se possível, né? Se houver até um aumento de volume, falo daí é ruim, mas é bom, é ruim, né, pelo paciente estar passando por aquele quadro, mas é bom no seguinte sentido, eu tenho que fazer ali a mão, eu posso drenar aquele aumento de volume e trazer um alívio de dor imediato para o paciente, mas se não existe, né, existe até a trefinação, que seria uma drenagem intraóssea, mas também, né, para um outro momento, a gente entra já numa complexidade um pouco maior aí de intervenção. E paralelo a isso, né, uma medicação para dor severa. Medicação para dor severa, gente, não é antibiótico, tá? Então, nesse caso, e é muito comum da gente ver, falar, pô, o paciente está com antibiótico. Antibiótico não resolve dor. O antibiótico, ele vai ter a função dele se a gente precisar de um suporte antibiótico para um organismo que está enfrentando uma infecção e não está dando conta dela. Ou seja, ele está com sinais ali de disseminação sistêmica, né, iniciais ainda, uma prostração, uma febre, um aumento de volume,
Mas não é nem esse o caso, normalmente do flare-up ali não vai adiantar, né? A gente tem isso em literatura, né? O desfecho de um flare-up. Se você dá antibiótico ou se você não dá antibiótico, não muda o curso desse flare-up, certo? O que vai ajudar o seu paciente são esses outros fatores aí adicionais, especialmente nessa hora, o controle de dor. Então, para um caso desse, onde você precisa de um controle de dor para um caso extremo, a gente pode lançar mão de uma medicação injetável, né? Dependendo aí do paciente, uma possibilidade aí do diprospan, ou paciente, se a gente pensar em uma medicação via oral também que pode ser bastante potente, é associar ibuprofeno 800 miligramas mais paracetamol 750, também logicamente a gente cuidar para manter essa medicação pelo menor tempo possível, né, para não colocar uma medicação excessiva aí para o paciente, que depois pode causar outros danos, e sempre lembrando da dose máxima diária de cada um dos medicamentos. Mas aí sim, o paciente também ele vai passar por esse período por um tempo aí, ó, 2, 3 dias, mesmo flare-up, né? Mesmo flare-up, se tá tudo certo, o tratamento de canal deu certo, tá tudo dentro dos conformes. Essa reação exacerbada, ela também costuma ser limitada aí a 2, 3 dias, certo? Então, nesse período, controlar bastante a dor, para depois até decidir se precisa ser feito mais alguma coisa, mas o tratamento de canal estando certo, nem necessário a reintervenção, o retratamento ou desobturar, nem nada nesse sentido, ok? Então acredito que sejam esses os pontos principais aí que a gente possa trazer a respeito dessa dor pós-operatória, né? Então não é porque, tratei o canal, esse dente nunca mais vai doer, ou passou anestesia, não dói nada, posso ficar tranquilo, não preciso tomar nada, não. A gente tem aí dentro de cada uma das situações o que pode acontecer, o que é o esperado, o que pode sair um pouco do esperado e como a gente pode resolver, certo? Lembra de encaminhar esse vídeo aqui para os seus colegas, né? Sempre bastante importante a gente dividir, divulgar boas informações que podem ajudar o colega ali dentro do consultório. E, logicamente, se você tiver algum relato de dor pós-operatória aí para contar, para compartilhar, para agregar aqui com a gente, pode deixar aqui nos comentários, ok? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.